Muito bem, esse é o Mais Que Um Podcast. Nós já estávamos fazendo um esquenta aqui, batendo um bate-papo informal aqui, um clima entre amigos. E hoje eu vou apresentar para você, que ainda não conhece, né? Duas pessoas muito especiais e que têm um trabalho que faz toda a diferença na comunidade, para o mundo todo. São dois pastores muito queridos e eu tenho o prazer de receber comigo hoje aqui o pastor Michael, que é da IP Anália Franco, e também o pastor Juliano, que é dos Estados Unidos, de Connecticut. Olha só que coisa chique. Sejam muito bem-vindos ao Mais Que O Podcast, meus amigos. Obrigado, Marcão. Bom estar aqui contigo. Bom estar aqui, Juliano, com você. Acho que vai ser um papo muito legal hoje aqui. Com certeza. Bem-vindo também. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Michael. Que bom. Bom estarmos juntos aqui. Bom bater esse papo. Faz bem. Vamos falar sobre muita coisa hoje e... Deixa eu ver aqui, minha câmera. Cadê? Tanta câmera aqui, gente. Que gostoso, né? Ó, só tem até uma aqui por cima, ó, uma que vem do céu. Então vamos elevar esse papo aqui, né? Trazer um papo gostoso. E a gente estava trocando uma ideia aqui, né? Falando inclusive sobre rádio, sobre formação, da onde vocês vêm, as experiências que vocês têm que agregam nesse trabalho ministerial, né? Vocês têm uma experiência que é assim, muito diversificada e que envolve comunicação também, né? Vamos começar com o Juliano, nosso amigo de Connecticut. Gostei dessa palavra. Eu vou aprender a falar inglês agora, gente. Juliano, conta um pouquinho pra gente aí. Quem é o Juliano? Como é que você se tornou pastor? Um pouquinho da tua história aí, para quem ainda não te conhece. Legal. Você tocou nessa coisa do rádio. A gente vinha batendo um papo aqui antes, né? Então vou começar rapidamente, mas pelo princípio. Eu sou do interior do Paraná. Eu nasci em Maringá, mas fui criado em Nova Esperança. E meu pai era o dono de uma emissora de rádio. Olha, em Nova Esperança, Rádio Sociedade. Olha, virou uma vinheta. De Nova Esperança, 530 kHz. E eu cresci nesse ambiente de rádio, né? Assim, uma rádio muito bem sucedida no interior do estado. E minha família também é da área da comunicação, né? Meu tio também era dono de emissora de rádio, meus primos, em Maringá. Então eu cresci nesse ambiente da comunicação, né? Logo depois nós nos mudamos para Maringá, né? E foi quando eu me converti. Então fazendo essa ponte, né? do rádio para a igreja, né? Eu ainda na minha adolescência, criei no Senhor Jesus, e eu tinha então uma vida na igreja, mas continuava trabalhando, não assim, trabalhando no rádio, mas gravando jingles, vinhetas e trabalhando num estúdio, na época para Maringá FM, né? Gravando jingle de campanha política, jingle comercial e tudo mais. Então era assim que a vida ia, né? Você falou da sua conversão, Juliana. Você lembra com que idade foi essa Eu conversão? tinha 17 anos. Super jovem. Super jovem. Já estava na rádio na época e sua conversão. Exatamente, né? Eu fui para um acampamento e Jesus tomou meu coração e foi uma conversão muito forte. Na conversão, foi que eu entendi também o meu chamado pastoral. Foi um chamado pastoral muito cedo também, né? Então, na minha vida, tudo foi muito, muito rápido, né? No começo, né? E o interessante é essa coisa de trazer essa área da comunicação, né? Porque, sabe, Marcos, por muito tempo no ministério, e isso eu fui entender mais tarde um pouco, né? Eu fui rejeitando essa coisa da comunicação por entender que eu precisava fazer algo mais importante no ministério, que era pregar a palavra, né? Que é um outro nível de comunicação. Que é um outro nível de comunicação. E hoje eu entendo que não, na verdade era tudo a mesma coisa. Deus não joga nada fora, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então Deus, ele usa essas coisas todas, né? E quando eu fui vendo o desdobramento da minha vida, eu fui percebendo que Deus sempre usou aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, né? Ligados à comunicação, para a pregação do evangelho. Por exemplo, né? A gente era de uma rádio pequena em Nova Esperança. Então eu vi muitas vezes, meu pai era o dono da rádio, mas na falta do narrador do jogo de futebol, do NEC, Nova Esperança Esporte Clube, meu pai narrava o jogo, filho. E eu sentava do lado dele, cara. E ele inventava um outro nome e ele era o narrador do jogo. O programa de sábado mais famoso da rádio era o meu pai que fazia. Só que ele falava que ele era o Antônio Carlos, de São Paulo. Que tinha um nome artístico.
Enfim, a coisa do improviso, de você trabalhar sem material humano, de você fazer acontecer. E modulava a voz também. Modulava a voz, era outra voz, você outra entendeu? voz. Eu achava legal demais que meu pai narrando o jogo de futebol, ele lá vai. Vamos matar a saudade? Vamos. Meu pai falava assim: rolou o bolão de couro no estádio do NEC, Nova Esperança. Lá vai com ela, o número 10. Como é que é mesmo o nome dele aqui? Ele olhava na fichinha. Rapaz do céu, era coisa boa. Foi essa escola da comunicação, foi me formando para poder, lá na frente, Deus usar isso tudo para comunicar o evangelho. Né? Estava sendo preparado, né? E rádio realmente é um instrumento assim que é encantador, né? Porque ele alcança as pessoas de uma forma que a gente nunca imagina. Ela pode estar num lugar sozinha, ela pode estar no campo, né? Sem ter ninguém ali para conversar, para compartilhar, né? Para orar por ela. E o rádio alcança as pessoas de uma maneira que é muito amorosa, né? E abrangente. Ele rompe fronteiras. E hoje esse trabalho de comunicação vem se revolucionando também, né, nos tempos que a gente vive, né? Então, essa preparação toda, por exemplo, a gente está falando da sua história, né? Mas nós temos a história do Michael, que é uma história de comunicação, que envolve televisão também, né? Essa história, essa preparação toda, ajuda nos dias de hoje, no trabalho que vocês fazem? Meu pai sempre falava uma coisa para mim com respeito ao rádio, né? Eu lembro que eu era criança e eu ia dormir. E tinha, antigamente, o Michael é jovem, né? Mas assim... É o único dos três aqui com um grande topete. Um grande topete. Tô querendo R$8.000 no implante, acho que eu vou fazer. Aí, o que acontece? Eu achei uma médica aí, vamos ver se vai. Aí, o que acontece? Vamos fazer o merchan da doutora aqui. Doutora, vai que, né? Vai que, né? Eu vou poder voltar a contar histórias cabeludas. Aí, o que acontece? Quando eu era criança, meu pai me deu um rádio. O rádio tinha 3 ondas. AM, FM e OM, ondas médias. Você pegava a rádio do mundo inteiro. E aí, meu pai colocou o rádio do lado da cama e ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Juliano, o rádio é um amigo. Uau! O rádio é um amigo. Então eu lembro que eu ia dormir, eu ficava procurando estações que eu não conhecia e aquilo ia conversando comigo. Eu lembro dos locutores da madrugada, que o importante não era a música, era a história que ele ia contando, era a coisa da conversa, né? A televisão é um fenômeno do ponto de vista da comunicação, da venda comercial, a imagem completa muito, mas falta essa coisa do amigo, né? Eu creio que hoje em dia, por exemplo, o que os podcasts estão fazendo é muito o trabalho, é o renascimento do trabalho do rádio, da conversa, do amigo que está aqui batendo papo. A pessoa entra nesse papo aqui com a gente e conversar com a gente. E vai conversando. O rádio é um amigo. Né? Cara, é muito legal isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma assim. Bom, primeiro, Marcão, obrigado por ter me convidado novamente a estar aqui com o Juliano. Vocês dois aqui. E é um prazer imenso poder desfrutar de histórias assim tão legais. A sua também. A gente também vai nesse podcast aqui ouvir um pouco da sua história. Quero que você fale aí. Também, né? Então. Todo mundo fala com essa voz, não dá para negar, né? Não dá para negar. Marcão, locutor nato. A gente chega aqui, ele já tem essa voz de locutor. Então é um prazer imenso estar aqui ouvindo vocês. E eu quero ouvir muitas histórias do Juliano aqui hoje. Eu vou provocar várias perguntas aqui para ele, assim. E para você aqui, também, né? Que eu quero saber umas coisinhas aqui que já fiquei curioso aqui também. Sim, eu vou confessar que hoje eu estou aqui, digamos assim, como um anfitrião. Então, eu fico muito mais curioso a respeito das histórias de vocês hoje aqui, porque vocês fazem um trabalho que é muito mais abrangente do que um locutor de rádio, é muito mais abrangente do que um apresentador de televisão. Porque vocês levam uma palavra que é muito mais importante, que levam sementes. Vocês são plantadores de igreja também, pelo que eu sei, né? Vocês têm isso no coração. E vocês ajudam a transformar a vida das pessoas de uma maneira que nenhum outro veículo alcança. O veículo leva a palavra, mas aquele que porta a palavra faz a diferença. Ele é a semente propriamente dita numa terra que muitas vezes está ávida, está seca e está precisando de uma reformulação, né? Tá me vindo em inglês aqui, um rebuild, né? Vou falar com um amigo de Connecticut. Gostei, vamos conhecer o Connecticut aí. Vamos. E vocês levam essa semente dentro de vocês. Então, eu estou muito curioso para saber como é esse trabalho de plantar igrejas, de multiplicar,
de transformar a vida das pessoas. E como é esse trabalho também nos Estados Unidos, né, Juliano? Eu imagino talvez tenham algumas peculiaridades diferentes de como é o trabalho de um pastor no Brasil. O americano, aquele cristão americano, é muito diferente de um cristão brasileiro? É uma boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta. Eu penso que assim, a gente tem uma visão dos Estados Unidos, né? Às vezes um pouco recortada por algumas informações que a gente recebe. Mas a cultura americana, eles falam que a cultura americana é um melting pot, que é uma panela que você vai jogando coisas dentro e aquilo vai... Sabe quando você faz uma sopa com tudo que tem na geladeira? Essa é a ideia da cultura americana. A cultura americana é muito multifacetada, né? Então você imagina uma cultura que recebe imigrantes do mundo todo, né? Na base da cultura americana você tem, assim... milhares de pessoas de muitos países. Você vê isso, por exemplo, nos restaurantes. Numa cidade como Nova York, como Boston, você tem restaurantes do mundo todo, né? Hoje, por exemplo, em Nova York, no último ano eu estava vendo a lista dos restaurantes Michelin em Nova York. 3 ou 4 restaurantes que subiram a categoria de 3 estrelas Michelin são coreanos, né? As maiores culinárias coreanas hoje no mundo estão em Nova York, não em Seul, né? Então, assim, isso mostra um pouco da cultura americana. A cultura americana ela é aberta pro novo, ela é aberta para o imigrante, ela dialoga e é um país muito grande também, né? E um país muito grande, tanto territorialmente, mas em termos populacionais, creio que quase o dobro do Brasil, né? Então, assim, com muitas cidades importantíssimas, né? Quantas metrópoles existem nos Estados Unidos hoje? Então, assim, essa cultura puramente americana, ela não existe mais nos grandes centros. Então, agora, trazendo isso para a pregação do Evangelho, né? Hoje há necessidade de pastores nos Estados Unidos que sejam multiculturais. Olha que interessante. Né? Que falem mais do que uma língua, né? Que falem 2 ou 3 línguas, pelo menos, e consigam caminhar. Porque às vezes você tem o filho que é americano, mas o pai é hondurenho. O pai é dominicano. Às vezes você tem o filho que cresceu nos Estados Unidos, e hoje tem muito esse fenômeno, que foram crianças nos Estados Unidos, que têm 30, 35, 40 anos de idade. Recebeu uma cultura diferente. Que são americanos de fato, que falam português porque aprenderam português em casa, mas os pais não falam inglês, porque a vida toda trabalharam sem ter a oportunidade de aprender o inglês. E quando que entra o trabalho do pastor aí? Quando você consegue se comunicar em inglês com o filho e se comunicar em português com o pai. E fazer essa ponte de reconciliação que só o Evangelho pode fazer, né? Então, assim, o meu trabalho hoje, ele é focado nessa comunidade imigrante, né? Então eu pastoreio brasileiros nos Estados Unidos e as adjacências que esses brasileiros trazem, entendeu? Então, assim, tenho membros americanos na igreja, sim. Eu tenho brasileiros americanos, brasileiros americanos, e você vai caminhando nesse ambiente multicultural ensinando o Evangelho, né? E é um trabalho de parceria, né? Alguém pode falar assim, Juliano, mas não teria que ser um trabalho em inglês? Porque eu prego em português, prego também em inglês. Eu sempre penso assim, cara, tem tanta igreja americana fazendo um trabalho muito melhor do que eu, né? E uma coisa que eu aprendi, nenhuma igreja consegue fazer todo o trabalho numa cidade. Você precisa de um ecossistema, né, de várias igrejas que trabalhem juntas para o bem do Evangelho, né? E o fato de você ter muitas igrejas é porque quanto mais opções, mais as pessoas optam, né? Quanto mais igrejas, mais tudo bem, você tem uma igreja aqui, uma ali, a pessoa não entende o Evangelho aqui, mas pode entender lá. Maior a chance de ter uma identificação com a igreja de determinado local do que outro. Exatamente. Então a igreja não é um trabalho de competição, é um trabalho de cooperação. Nós vamos cooperando uns com os outros, com o reino, não tem competidor, tem cooperador, né? As igrejas precisam cooperar umas com as outras, cada uma entendendo a sua linguagem,
o seu momento, né? Cada igreja sempre vai ter uma linguagem, nós que somos da área da comunicação sabemos disso, né? O Tim Keller sempre falava, a hora que você decidiu o idioma que você vai falar, você já decidiu quem você vai alcançar, né? Sim. Que legal. Então, tudo que se faz na igreja é uma linguagem, é um tipo de comunicação, e a gente está cooperando na comunicação do evangelho, né? E aí? Muito legal. Interessante, né? Demais, demais. Pensar uma cidade como São Paulo também, né? O Juliano foi pastor aqui em São Paulo. Uma cidade como São Paulo é surpreendente, porque você também tem essa multicultura aqui em São Paulo, né? Muitas pessoas, muitos desafios. Apesar de não ter o desafio da língua em São Paulo, né, você tem o desafio cultural, que eu, né, vindo de fora, chegando em São Paulo, não imaginava que seria tão imenso assim. Que você sai da Zona Leste, vai para outro lugar, é completamente diferente. Dentro da Zona Leste, você anda em alguns lugares, é completamente diferente. Você passa 15 minutos de carro de um lugar para o outro, é completamente diferente. É uma coisa assim, absurda. Isso me faz pensar que sim, é verdade. Esse lance de quanto mais igreja, melhor, é muito verdade isso. A gente está aqui no Anália hoje, né, pensando no Anália, nesse contexto. O Anália é um lugar de 280 mil habitantes, mais ou menos, só a região Anália, né? Sim. Pensando nisso, que igreja que caberia aqui para alcançar essas pessoas? Diversas igrejas. Não dá para ser uma igreja. Isso é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, né? Nós precisamos pensar em sermos uma sementeira, né? Em sermos uma igreja que expande outras igrejas, que plante outras igrejas, né? Curioso até que eu tenho pensado uma coisa, Juliano, quero a sua opinião em relação a isso. Eu tenho pensado que, ultimamente, eu tenho refletido nisso. Plantar igreja não é plantar uma árvore, é plantar um bosque inteiro. Você tem algumas árvores que estão mais altas e outras menorzinhas, outras bem pequenininhas, estão muito fragilzinhas. Às vezes as pessoas costumam achar que plantar uma igreja é uma árvore e olham para uma figura de uma árvore já pronta, mas plantar igreja não é uma árvore, é um bosque, né? E sendo um bosque, você tem áreas que estão sendo plantadas ainda, reflorestadas, né? Você entende isso também? A plantação de igreja é um trabalho árduo, né? Muito por conta da forma com a qual a gente faz isso hoje, né? Infelizmente, Michael, a gente tem muito hoje o elemento da comparação, né? Às vezes você está plantando uma igreja e pensando nisso, né? A comparação versus a cooperação. Às vezes você está plantando uma igreja e você está sendo comparado a uma igreja já estabelecida, né? Então na cabeça das pessoas e até mesmo às vezes das outras igrejas, aquele trabalho ele é medido pelo quanto ele pode ser comparável com o que já está estabelecido. E às vezes quando a gente se perde nesse processo, você acaba perdendo a mão no DNA dessa igreja que está nascendo. Cada igreja ela nasce com um DNA, ela nasce com um chamado, ela nasce com tarefas específicas que ela foi habituando-se a fazer, que fez por conta do próprio contexto do nascedouro dela, você entendeu? E por isso precisa de tempo, né? Uma outra coisa que eu penso também, pensando nessa figura do bosque, né, ou do pomar, ou do nascimento de uma... Você está plantando não uma árvore, mas uma lavoura, né, é que a plantação de igrejas é como uma estufa, é um momento de muita fragilidade. Então, ao mesmo tempo que os processos aceleram, eles também desaceleram, né? À medida que os processos eles também ganham corpo, eles também perdem com a saída das pessoas, às vezes com problemas financeiros, às vezes com problemas de muitas visões no nascedor da igreja, né? Então, assim, é algo muito complexo, mas também algo muito, muito bonito, né? É preciso ter uma cultura, a cultura da formação do DNA dessa plantação. Essa igreja precisa entender rápido para onde que ela vai e ela trabalhar nessa direção, né? E cuidando da saúde uns dos outros. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Né? É um trabalho desafiador, né, gente? Muito bom. E me diz um negócio. Plantar uma igreja nos Estados Unidos é mais complicado que no Brasil? Assim, eu creio que o trabalho é igual, né? É tão complicado quanto, né? Eu creio que são desafios diferentes, né?
Nos Estados Unidos você tem alguns desafios que não tem aqui e aqui você tem alguns desafios que não tem lá. Lá você tem algumas facilidades que não tem aqui, aqui você tem algumas facilidades que não tem lá. Tem então... coisas que a gente diz, né? Aqui não, o Brasil não é para amadores. Né? Não é para amadores. São situações que são desafiadoras, né? Então, desde a parte burocrática e a parte cultural também, né? Em cidades grandes, né? A gente costuma dizer assim, o brasileiro tem muita visão de que nos Estados Unidos as coisas funcionam. Sim. Né? Na hora de plantar uma igreja, isso é mais fácil ou mais difícil? Um país onde as coisas funcionam? Eu creio que a mentalidade americana ela é mais direta um pouco. Né? À medida que você estabelece o propósito e que a liderança entendeu a direção, você pode ter certeza que o pessoal vai trabalhar naquela direção. Entendeu? Então, é uma cultura mais direta. Se a pessoa está no projeto, ela está. Se ela não está, ela não está. E você fica sabendo disso. É uma coisa mais assim. Eu creio que o americano, a cultura americana, ela é mais generosa do que a cultura brasileira. Né? Então, o americano ele tem um ditado que ele fala assim, vou tentar traduzir, né? Você coloca o seu dinheiro onde a sua boca se alimenta. Né? Então, se a pessoa ela entendeu que aquele projeto é um projeto que está pregando o evangelho e que, honestamente, aquilo está fazendo bem para aquela comunidade e que tem esse elemento transformacional, ela vai ser generosa, ela vai ajudar no suporte daquele ministério. Né? Então, essas coisas são visíveis. Né? A cultura americana tem outros sofrimentos que talvez aqui no Brasil também tenha, que é a questão do isolamento. Eu estou muito perto de Nova York, a nossa cultura é muito nova-iorquina, né? Então você tem essa coisa da velocidade, do excesso de trabalho, de você não ter acesso às pessoas. É um ritmo frenético, né? É um ritmo frenético, de muito tempo de trânsito, de muito tempo em que as pessoas trabalham muito, o custo de vida é muito alto. Né? Então, dos mais altos dos Estados Unidos. Na então região, você precisa sim, se movimentar. Se movimentar, né? No nosso estado, o salário mínimo é $17 a hora. Né? Então, fazendo uma conta rápida aqui, ó, quanto é que ganha um salário mínimo lá? 17 dólares a hora. 17 vezes 40 igual vezes 4 igual $2.720 por mês. Esse é o salário mínimo. Se a gente convertesse isso para reais, isso daria mais ou menos uns R$13.500. Mas para a realidade do americano, isso é uma renda que dá para viver bem justinha, né? Fala assim, $2.700. No Brasil, 13.500. Pô, é um valor interessante. Aqui, não, você não vive com esse salário lá. Não vive. É um valor baixo, ainda mais na região de Nova York. Você vai precisar que... se você for casado, a sua esposa ganha isso, você ganhar isso, vocês vão empatar. Você precisa de uns $6.000 para empatar, né? O mês. Para ter uma qualidade de vida, ok. Assim, empatando. Né? Exato. Seu carrinho, sua casa, pagando as contas ali, o celular, comida, né? Não muito mais do que isso. Né? Então, assim, aí as pessoas correm, né? Porque você precisa multiplicar isso aqui, né? Você precisa ganhar mais. Então, ter um pouquinho mais de conforto. Ter um pouquinho mais de conforto. Então, como é que é a mentalidade americana? O americano, na média, né? Você tem os empreendedores, mas você tem também os trabalhadores. O que um trabalhador faz? Ele vende mais horas. Sim. Então, ele multiplica. Eu não vou trabalhar 40, eu vou trabalhar 60 horas por semana. Né? Eu vou trabalhar 70 horas por semana. O que impacta diretamente na plantação de uma igreja, né? Porque se a pessoa não está mais presente, ela tem que trabalhar. Logicamente, agora que a igreja também é afetada com isso. Exatamente. E as crises, né? Hoje a gente tem uma crise imigratória nos Estados Unidos gigantesca. Né? Essa crise imigratória ela vem por conta de uma pressão do governo atual, né? E isso também impacta na vida das pessoas. Né? Enfim, isso traz impacto na comunidade, porque faz com que as pessoas fiquem inseguras, trabalhem mais. Sim. Enfim, é uma situação. E por outro lado, os Estados Unidos dependem muito dessa mão de obra também, né? De pessoas que vêm de imigração de outros países, né? E que muitas vezes se propõem a fazer um trabalho que é até mais braçal, digamos assim, né? Um trabalho mais árduo. Que o americano fala, não, isso aqui eu não quero fazer, né? Você sabe, eu estava lendo um artigo, dizia assim, os próximos bilionários serão os encanadores. Uau! Você não tá entendendo o que é a mão de obra hoje nos Estados Unidos. 2 exemplos para vocês. Primeiro, trabalhos braçais, né, ou trabalhos na área da construção, vamos chamar assim. Trabalhos na área da construção, que são especializados,
eles são muito valorizados hoje, né? Por exemplo, um eletricista. Nos Estados Unidos, eu não sei como é a política disso no Brasil, não me inteirei, mas nos Estados Unidos, para você ser um eletricista, você precisa de uma licença. Então, você precisa fazer um curso técnico. Esse curso técnico, ele dura 2 anos. Ele se estende para 4 anos. Depois de 2 anos, você pode começar a trabalhar. Ele vai durar 4 anos e você vai tirar 4 licenças, certo? A partir de X mil horas de trabalho, você pode atingir o E4, que é o eletricista com a licença mais alta, né? Esse E4, ele pode assinar os projetos e entregar projetos comerciais e residenciais segundo os códigos de construção de cada estado. Isso é estadual. É como se fosse um engenheiro elétrico no Brasil ou não chega a isso? Eu acredito que não como um engenheiro elétrico, porque ele não faz o projeto, mas se um engenheiro elétrico executar o projeto, sim. Ele é um executor do projeto. Ele vai pegar a planta e executar o projeto, certo? Mas para isso tem que estudar bastante, né? Estudar bastante. Aí você vai para o dado. Qual é o dado? Nos próximos 5 anos, 20% dessa mão de obra em Canérica está aposentando. E você tem na escola 5% para repor esses 20% que estão aposentando. Qual é o resultado disso? Não tem mão de obra. Vai faltar no mínimo 15% para esses próximos anos. Aí falta a mão de obra, oferta e demanda. O que acontece? Tem demanda, não tem mão de obra, o preço desse cara aqui sobe. Na prática, você vai contratar um eletricista hoje lá, você comprou um Tesla, você precisa colocar um ponto de energia na sua casa para carregar o seu Tesla. Meu amigo, você tem que ter um network de alguém que conheça alguém. Você apresenta um amigo. Você tem que pagar um ágio para o cara botar você na frente. E uma coisa que custaria X vai custar 3X, porque não tem quem faça, né? Hoje em dia, Michael, o encanador, que lá chama plumbing, o plumber, cara, é a mesma coisa, né? Estourou um cano na sua casa. Para o plumber ir na sua casa, só para ele ir, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Para ele ir na sua casa, $600. Caramba! Para a visita. Sem ele não abriu nada, ele não fez absolutamente nada. Então, por exemplo, o meu filho trabalhou com um cara que tinha uma companhia pequena de encanamento, né? E ele foi ser auxiliar do cara. O cara não tinha funcionário, nada. Cara, assim, ó a situação. O cara trabalhava com o cachorro dele, né? Aquele trabalho tranquilo, mas ó o resultado. Ele fazia um sistema de instalação de água quente na casa modernizava o sistema de aquecimento de água na casa do cliente, cobrava $15 mil, é o trabalho de uma semana. Uma semana. Uau. Instalava aquilo. Às vezes o cara faz dois por mês. $30 mil, dois trabalhinhos dele. $60 mil. E aí você pergunta para o cara, não, eu não quero funcionário, eu não quero ter ele. Faz sozinho mesmo. Vou fazer sozinho mesmo e vou aqui. Ele e o cachorro, faço no meu tempo. Se demorar 10 dias tá bom, se demorar 15 tá bom, se fizer uma semana melhor. A hora que eu canso, eu saio para dar uma volta com o dog. Então, a mão de obra hoje, um pedreiro nos Estados Unidos, ele ganha $4 mil por semana. Pedreiro bom, eu brinco assim, pedreiro que sabe fazer escada, né? Porque sentar tijolo. Você sabe fazer uma escada redonda? Então, esse cara que entende, que é um mestre de obra, ele vai ganhar muito bem. Então, é uma inversão. Hoje em dia, você vê, né? Eu fui ao banco, né? Fazer um negócio lá no banco. E eu estava conversando com o gerente do banco e a gente ficou amigo, ele era grego, né? E o cara formado em administração, pós-graduado, MBA, sei lá o quê, curso de coaching e tudo mais, grego, filho de imigrante. Eu falei assim, e seu pai faz o quê? Ele falou, meu pai tem uma companhia de pintura. Eu falei, sério? Ele falou assim, inclusive eu vou sair do banco para trabalhar com ele. Porque ganha muito mais pintando casa do que trabalhando no banco. Sim. Então, assim, os Estados Unidos têm essa necessidade, né? Que a IA nunca vai... Não vai chegar. Não vai chegar ali nunca, né? Então, pode inventar máquina, né? Tem muito maquinário nos Estados Unidos, né? Muita máquina que faz um monte de coisa. Reboca parede, pinta. Tecnologia, sim. Tecnologia é demais, mas não substitui, né? A tecnologia deixa você mais rápido, mais eficiente, economiza material. Tem muita tecnologia em materiais, né? Mas o diferencial é a mão de obra, né? E nisso o imigrante
o imigrante ele é... E vai disposto para arregaçar a manga e trabalhar. Mas no Brasil não está ficando muito diferente disso, né? Sabe que também tem muita dificuldade em encontrar mão de obra no Brasil. Sim, é verdade. E tem sido assim. Mão de obra de verdade, mão né? de obra de verdade. Então é difícil encontrar um pedreiro, um bom pintor, eletricista. Né? Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas o rumo é o mesmo. Né? Sim. Você vai para cidades em desenvolvimento, cidades que tem muita... São Paulo tem muita oferta também, porque a cidade é muito grande. Mas aí vem a oferta do bom profissional, né? É. Em cidades em desenvolvimento você não tem profissional. É. Não tem, né? De forma alguma. E o que isso impacta diretamente na igreja, Marcão? Você tem noção ou não? O impacto disso na igreja é dificuldade para poder expandir uma igreja, para poder ter uma estrutura adequada para receber as pessoas, né? Então, eu preciso melhorar o meu sistema de som, eu preciso melhorar o meu sistema de LED. Vamos melhorar essa transmissão de vídeo, né? Exato. A dificuldade de encontrar bons profissionais. Você sabe o que eu descobri, Marcão? Eu acho que isso é o grande ponto, né? E nós três somos da área da comunicação, a gente sabe disso. Qual é o nervo da questão aqui, na minha visão, né? Às vezes a pessoa pegou o podcast e falou, o pastor aí, os caras falando de construção, de não sei o que lá. Presta atenção. Sabedoria aqui. Se você não faz uma boa leitura da vida das pessoas, como é que você vai cuidar delas? Uau! Se você não sabe como é que ele vive, o que está acontecendo, como é que você vai cuidar? Como é que um pai cuida de um filho que ele não conhece? Sim. Então eu preciso saber das dores dele, eu preciso saber onde é que ele gasta o tempo dele, eu preciso saber por que está indo bem ou por que não está indo bem. Né? Essa, na minha humilde opinião, é uma grande diferenciação dos pastores, porque o pastor ele tem um trabalho, um ministério pastoral, mas ele conhece uma realidade muito mais semelhante à das pessoas que ele cuida. Eu, Sim. por exemplo, tenho filhos, sou casado, né? Como é que alguém vai me auxiliar se ele não tem ideia de como é uma vida de casado, né? Os desafios, né, de como ser um bom marido e como saber tratar a sua esposa e nos períodos em que tem dificuldade, né? Quem não conhece essa realidade fica muito mais difícil de auxiliar, então faz todo sentido, né? E eu acho que vai um pouco além ainda, né? Não é só conhecer a realidade da vida do casado. Vou usar o seu caso como exemplo. É tentar ir além disso, né? Tentar entender o seu negócio, quais são as dificuldades que você vive, a realidade, aquilo que te traz anseio, aflição, aquilo que te deixa aflito, sei lá, porque o seu negócio não está indo bem. Tudo isso impacta diretamente no pastoreio também. Porque você não consegue conhecer o cara diretamente ou de verdade se essas coisas não estiverem muito bem resolvidas. Não, você sempre vai olhar para a pessoa e falar assim, mas por que ele está em crise? Ele tem tudo, casamento é bom, não sei o que lá, tal, mas tem uma área que o pastor não conhece. Se essa área realmente você não conhecer, você fica em dúvida sempre. O que está acontecendo com aquela pessoa que você não consegue chegar? E aí como é que você vai auxiliar se não conhecer? Então você tem que ter um conhecimento muito amplo de todas as pessoas da igreja, de todas. Você não consegue entender tudo, mas você tem que começar a olhar para todos os cantos e entender onde estão as possíveis dores dessas pessoas, para que a gente possa pelo menos abraçar, né? Exato. Não é resolver, mas pelo menos abraçar e falar assim, eu te entendo. Mas para eu entender, eu tenho que entender mesmo, tenho que saber onde estão as suas dores. E essa é uma grande dificuldade de um pastor, né, Juliano? Eu creio que, assim, é muito bom esse ângulo, né? Porque a maioria das pessoas pensa que o ministério está no campo da informação. Aí você tem um monte de pastor, Marcão, que os caras são o chat GPT. É mesmo? Ou você fala assim, doutrina da justificação. O cara começa... E ele te dá todas as doutrinas. Não, tem uns caras, bicho, que eles são fora da curva. O cara leu o livro e decorou. É complicado isso aí, cara. Tem pastor... E pastor, desculpa aqui, mas pastor presbiteriano é craque nisso. Os caras são os reis da informação. Porque o Dort, o Calvino, não sei o que, cara, é tudo maravilhoso. É tudo lindo. Mas a informação, ela não transforma as pessoas. A igreja não está no business da informação. A igreja está no business da formação. Uau. Então, não é o tanto que a pessoa sabe, é o tanto que ela obedece daquilo que ela sabe. Uau. É isso que transforma. É isso. Né? A pessoa pode conhecer muito da Bíblia e obedecer muito pouco, isso não vale nada para Deus. Agora, se você conhece pouco, mas obedece aquilo que você conhece, você está mais longe do que aquele que conhece muito e não obedece nada. Então, o trabalho do pastor, o pastor ele não é um professor, né? Tem pastor, eu já vi isso, cara. O cara coloca o currículo dele no boletim da igreja. Doutor, pós-doutor, vice-deus, arcã, o cara... Não, a formação do cara... Aí o cara tem orgulho de falar assim, não, eu passei 30 anos da minha vida estudando. Eu falei, pra quê? Pra quê, cara? Né? O apóstolo Paulo não passou 30 anos da vida dele estudando. Olha que interessante. Não passou. Quem que passa 30 anos da vida estudando? Pra quê?
né? Aqui no podcast vai virar polêmica. Na IPB, eu já tô amado mesmo. Na IPB tem os doutores da IPB. Os caras são tudo chat GPT, cara. Você vai lá, não, porque o grego, o hebraico, o Calvino. Aí eu falo, uau, que sabedoria, irmão. Eu nunca vou chegar aos pés. Hoje em dia, Marcão, os caras falam assim, Juliano, você pode pregar aqui? Eu falo, oh, bicho, você prega melhor que eu. Eu não tô nesse ramo da informação mais, eu não tô nem aí para isso. Eu creio que a informação é importante, eu creio que ela tem o seu lugar, mas menos, gente. A gente está no negócio da formação das pessoas. Sim. E a formação das pessoas passa pelo fazer discípulos, é o quanto a pessoa obedece. Esse deve ser o interesse do pastor. E aí o pastor, de fato, se envolve na vida das pessoas e ele caminha com as pessoas, gasta tempo com as pessoas e vê os processos de transformação. Onde que esses processos de transformação se dão? Eles se dão no interior da vida da pessoa, na casa dela. Muda o ambiente da mesa, muda o ambiente da conversa, muda a mentalidade da pessoa, como a pessoa enxerga o mundo, muda a cosmovisão. E a teologia, para mim, ela é um veículo que deve ser aplicado à prática, né? E isso não é repetir o que está lá no Berkoff, o Michael. Não é. Né? Mas é aplicar a palavra de Deus na vida. Claro, com o auxílio de grandes irmãos. Pô, Calvino foi um cara fenomenal. Mas não só ele, tem tantos outros, entendeu? Irmãos que foram fenomenais, fiéis à palavra. Talvez não produziram tanto, talvez não fizeram tanto, mas foram tão fiéis quanto, né? Sim. Então, quando eu descobri esse negócio aí, eu também relaxei, né? Que eu já tentei ser chat GPT, mas não dá, cara. Eu não tenho paciência. Não tem perfil, né? Não tem perfil pra esse negócio, cara. Não vai. Eu tenho um amigo de Connecticut. De Fairfield. Eu tenho um amigo de Fairfield, Marcão, que ele me liga quase todo dia. Mas não é pra perguntar o que eu aprendi, né? É o que eu obedeci. Uau, olha. Isso tem sido uma bênção na minha vida, né? Juliano sócio. Aí, tamo junto, Michel. Bom, eu tô me sentindo um privilegiado de estar nessa mesa aqui com vocês e bebendo dessa água fresca aqui, tá? Nós que estamos, com então certeza. Eu tenho uma pergunta para compartilhar com vocês, né? Vai lá. Curiosidade, né? Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que vocês fazem, pelas pessoas que vocês são, né? O que queima o coração de vocês nesse trabalho ministerial? O que fala assim, cara, é aquilo que me motiva, é aquilo que eu sinto, é esse o meu propósito? O que mais alegra vocês como pastores dentro desse trabalho ministerial? Né? E aí, Michel? Quem quer responder primeiro aquilo que, ó, eu vi o tamanho do sorriso do Rafael aqui, ó. Tem uma coisa que me veio à mente na hora quando você perguntou assim, cara, de tudo que eu faço ministerialmente, eu acho que o que mais queima o coração tem a ver com a ideia de quando você senta com uma pessoa, ela abre o coração, chora, fala, e você consegue ouvir de Deus mesmo uma palavra que você tem no coração pronto para falar aquilo. E Deus é muito gracioso com a gente, coloca essa palavra no nosso coração, a gente fala para a pessoa, aquilo faz muito sentido, e aí você sente de fato que Deus está transformando ela ali diante de você. Para mim é uma coisa assim que mais me preenche. Não tem coisa melhor do que o tempo de aconselhamento em que a pessoa está ali e ela consegue perceber o que Deus está falando na vida dela. Isso me preenche também. Tem sido assim, um presente de Deus para mim toda vez que eu sento com alguém e essa situação acontece. Que legal. E aí, Juliano, o que queima seu coração? Aquilo que alimenta aí tua alma, o teu espírito e quando você está no teu trabalho ministerial, você fala, cara, aqui eu sinto que Deus está me usando, eu sinto que eu fui preparado para isso e aqui eu estou fazendo diferença na obra e também na vida das pessoas. Eu creio que a grande paixão do meu coração hoje foi a redescoberta dessa coisa do intencionalmente fazer discípulos, né? E por isso o meu coração se voltou demais para a igreja local, sem se importar com o tamanho dessa igreja, sem se importar com o crescimento da igreja, mas se importar em cuidar daquelas pessoas que Deus colocou ali naquele lugar. Então, cuidar de pessoas hoje virou assim a grande atenção do meu coração, né? Eu sou um pastor desiludido, Marcão. Mas que é isso? Eu não tenho ilusão. Fiquei curioso agora. Eu não tenho ilusão. Essa ilusão da grande obra de Deus, isso aí não pega meu coração mais. Todo pastor ele é meio iludido, né?
Todo pastor é muito vaidoso. Vaidoso, Olha pastor. que polêmica essa Quase colocação. todo. Quase, nós dois não, Michael, mas o resto. Quase todo. O pastor ele lida com a atenção. A igreja pode ter 50 mesmo, mas é o cara que está pregando lá, Marcão. É ele que sobe lá e a turma está olhando para ele. Então isso desenvolve. O pastor gosta muito do aniversário, né? Vaidades, né? Do elogio, né? Essa coisa enche muito o coração do pastor. E num determinado momento, o pastor ele fica apaixonado em fazer a grande obra de Deus, né? Então ele vai para o ministério achando que ele é, no mínimo, o Billy Graham. Então ele vai encher os estádios, o nome dele vai estar no outdoor, ele vai... E isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão que desvirtua o chamado de Jesus. Jesus não chamou ninguém para encher lugar nenhum, não. Jesus nos chamou para sermos fiéis, né? A Bíblia é muito clara. Quem dá o crescimento na igreja é Deus. O nosso trabalho não, o business de crescer a igreja é do Espírito Santo. O nosso trabalho é cuidar das pessoas. Então, eu fui perdendo essa ilusão, né? Então, eu não tenho ilusões denominacionais, eu não tenho ilusão... Hoje, o que eu creio? Eu creio que o trabalho do evangelho ele é aplicado na igreja local. A denominação é uma federação que ajuda a expansão e a supervisão desse trabalho. É um arranjo de supervisão, mas o trabalho mesmo de formação, o trabalho missionário, o trabalho de sustento, o trabalho ele é feito na igreja local. E não existe, segundo Francis Schaeffer, não existe igreja grande e igreja pequena. Isso é ilusão da nossa cabeça, né? Não existe isso. Todas as igrejas, elas pertencem ao mesmo Senhor. Né? Então, se uma igreja tem 30 membros e a outra tem 60 mil membros, para Deus elas são exatamente do mesmo tamanho, porque elas estão cuidando de pessoas que pertencem a Ele. E a importância das pessoas é a mesma, né? É a mesma diante de Deus. Então eu perdi essa neura. Né? Hoje eu não tenho mais alvos de expansão. Né? Hoje, de verdade, os meus alvos hoje ministeriais, eles são de aprofundamento. Eu quero procurar ir mais fundo, né? E se eu tiver que cuidar das mesmas pessoas o resto da vida, eu estou feliz da vida. Uau. Eu estou feliz da vida, eu estou satisfeito. Que legal. Né? E eu quero hoje pregar na igreja que eu sou pastor todo final de semana. Todo final de semana. Eu prego fora raríssimas vezes. Quando eu tenho algum trabalho, mas raríssimas vezes. Não porque eu não acho que é importante, é que para mim, o Juliano, não faz sentido mais. Talvez para outros façam. Deus chama pessoas diferentes para diferentes propósitos. Mas para mim, não faz mais sentido. Ficou chato isso aí? Eu acho que Não, ficou muito bom. Muito mais... É a sua verdade, né? De dizer sobre ilusão, porque tantas pessoas se iludem sobre esse trabalho ministerial e às vezes se perdem. E nesse caminho, às vezes, acabam até machucando as pessoas, né? Ah, poxa vida, o pastor nem está mais prestando atenção. Eu falei para ele de um problema e ele está preocupado com o crescimento da igreja e acaba realmente se deslumbrando, né? Tá tão interessante isso. Eu vou botar você falou de polêmica aí, eu vou botar um pouquinho de fogo no parquinho. Você toma cuidado que eu falo as coisas. É a minha função e vocês queimem a moda de vocês, né? Por favor, né? Manda ver. Como essa gravação, digamos assim, ela é fluida, é quase um ao vivo, e o objetivo é a gente levar isso, né? As pessoas que vão estar nos assistindo depois, né? É como o rádio que a gente falou aqui no início desse bate-papo. Ele vai alcançar dias e lugares que a gente nem imagina, pode ser no meio da madrugada e alguém está sentando à mesa, digamos assim, junto com a gente aqui e compartilhando dessa mesa, desse bate-papo gostoso aí com a gente. Então, se é a sua situação, que mensagem que de repente vem ao coração assim, de improviso, de bate-pronto, né? Porque Deus eu sei que fala ao coração de vocês, que trabalham para Ele de uma maneira muito especial, né? Uma mensagem para deixar para as pessoas que estão nos assistindo, para você que está aí acompanhando o nosso Mais Que Um Podcast, aqui com o nosso pastor Juliano, de Connecticut, e o nosso pastor Michael aqui, da IP Anália Franco. Uma mensagem para as pessoas que de repente estão em qualquer horário, estão num momento de dúvida, de dificuldade, o que viria assim, né? Se nós estivéssemos num culto ao vivo agora e vocês fossem deixar uma pequena mensagem aí baseada na palavra, o que vocês poderiam... O que vem à mente agora, assim, de improviso?
Tem que começar com os mais experientes. Olha, vamos para a conexão internacional. Eu diria assim, Marcos, você... Vamos supor que você chegou até aqui no podcast, né? Você está falando, cara, para onde que está indo essa conversa aqui? Assim, primeiro entenda que você é amado por Deus. Deus ama essa pessoa que está ouvindo agora aqui. Você não precisa ficar sozinho. Às vezes você está sozinho, mas você não precisa ficar sozinho. Às vezes você passou por desilusões na sua vida e você pensa que acabou, que tudo foi embora. Mas existe sempre em Deus um recomeço. Não é uma chance a mais, não é isso. Mas é um recomeço transformador. Você sabe o que o Evangelho faz com você? Ele transforma a sua vida. Ele dá paz ao seu coração. E da mesma forma que Cristo prometeu que Ele estaria com você todos os dias até a consumação do século, até o fim dos tempos, Jesus ele está com você agora, aqui, enquanto você ouve essa mensagem. E eu queria que você abrisse o seu coração e percebesse que talvez o podcast chegou até aqui para você ouvir exatamente isso, de que você é amado por Deus, de que Deus pode sim transformar essa situação, que Deus pode sim transformar a sua casa, de que Deus pode sim renovar todas as coisas, que Deus pode sim transformar todo esse estrago aí que está a sua vida em bênção, transformar esse escombro num jardim florido. E você vai viver um novo tempo que você nunca viu na sua vida. Não porque você é bom, mas porque você confiou naquele que é bom. Você confiou em Jesus. Então abre o seu coração. Esse papo aqui ele está para transformar a sua vida. Uau! Aí você olha, foi no ao vivo. Sentiu, né? Você abriu a conexão direto aí, né? Deu preferência para, né? Connect Claro. aí, conectou. Ele conectou, hein? E agora, né? Eu sei que você Eu tenho uma responsabilidade aqui. Da palavra também, mas eu senti agora, olha, né? Acho que Vem ao seu são, coração, Michael. acho que são duas coisas, né? Nós estamos aqui no podcast e falamos de tanta coisa, parece até que aleatórias, né? Mas é para contar uma só coisa. Nós todos estamos fazendo uma só função aqui. Nós comunicamos, e aí o Marcão está explorando isso em nós. Nós comunicamos também a palavra de Deus em tudo que a gente faz. Então, para a pessoa que está me assistindo aqui, nos ouvindo aqui, né? Acredito que a vida ela é feita de altos e baixos. Existem momentos na vida que parece que nada faz sentido. Mas quando a gente olha para Jesus, é como um encontro. E esse primeiro encontro que você olha, mas não reconhece. Você vê, mas não percebe todas as coisas que Deus está fazendo. E eu acredito muito, demais, que o que Deus faz na nossa vida tem a ver com isso, com encontros fenomenais como esse. O encontro fenomenal que você precisa ter é com Jesus. Não é com o seu salário, não tem a ver com aquilo que você tem de expectativa na sua vida, não tem a ver com aquilo que você está esperando de alguém, do seu marido, dos seus filhos, mas tem a ver com esse encontro com Jesus. Quando esse encontro com Jesus acontece, a vida ela não vai deixar de ter altos e baixos, ela vai continuar tendo, mas você vai ter alguém para passar com você esses momentos de altos e baixos. E eu percebo isso, Marcão, que para nós tem a ver com isso. Comunicar o Evangelho é falar para as pessoas, quando elas estão muito felizes e quando elas estão muito tristes, a mesma mensagem. Quem é Cristo na vida delas? E Cristo é na nossa vida, sempre será o Senhor do nosso coração. E se Ele é Senhor do nosso coração, a gente submete o nosso coração a Ele. A gente deixa com que a vontade dEle prevaleça sobre cada coisa que a gente está fazendo. Hoje é dia de fazer isso, deixar o Senhor prevalecer na sua vida. Uau, gostei. Olha, botei eles aqui no ao vivo. Eu falei, e agora? Sem preparar, sem ter combinado isso. E olha que mensagem. Eu me sinto um privilegiado de estar recebendo vocês aqui. E vou aproveitar, né, e deixar já a minha semente. Né? Vocês são semeadores, eu vou deixar a minha semente. Eu só acho, eu vou jogar essa batata para vocês, que isso podia virar uma série de bate-papos, de gravações, de conteúdos. Sim. Porque vocês realmente foram preparados, você, né, vindo aí do meio de rádio, né, da sua formação aí, né, o Juliano, da família, já está no sangue. Michael também, né, passou pela televisão, também é um cara que veio formado. Vocês são muito preparados aí, Sim. não só pela palavra, mas com o dom da comunicação que Deus moldou aí na vida de vocês. Então eu vou deixar, né, a batata quente aqui. Eu só acho que isso poderia. Você pode compartilhar aí, comunica também o que você acha e manda mensagem para os nossos dois queridos aqui, ó, que tem muito mais para compartilhar.
de que isso podia virar uma série de palavras, de mensagens. Tem tanta coisa. Ideia, viu? E tem tanta coisa que a gente pode perguntar pro Juliano ainda nos próximos. Tem sobre a música, né? Ele é músico, né? Sim. Juliano, com as suas músicas incríveis aí. Pastor, ele cuidou de projetos de plantação de igreja no Brasil, fora do Brasil, liderou, né, movimentos de plantação de igreja, né? A gente podia só dar um parecer dessas áreas aí pro próximo podcast. Você podia falar pra gente, né? Mais, né? Porque porque eu gostei da ideia. A gente pode emendar em séries aí, né, em novos conteúdos e novos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Deixa isso aí pro próximo capítulo. Né? Hoje eu acho que o que mais pegou assim no meu coração, não tem nada combinado aqui. O que a gente vai falar, como vai falar, não existe isso aqui. A gente vai soltando. Na verdade, o podcast começou antes de dar o rec aqui, né? Começou antes aqui. Foi muito legal. Começamos a falar, e não, peraí, vamos gravar agora já. E começou. Eu acho que o mais legal de tudo isso é entender que a gente tem tanta liberdade de falar abertamente, né, do nosso coração, desejo de a gente falar, né, o Juliano falando das coisas dele. Não, até me comprometo com isso, estou falando. Não, cara, eu acho que é tão natural nosso poder falar e ser de verdade. Marcão, isso é libertador, cara. Ser de verdade é ser libertador. É ser, de fato, liberto disso. É a gente não ter compromisso, ter que ficar escondendo alguma coisa quando a gente vai falar, né? Eu tenho tanta alegria em poder estar aqui e ser assim. Você que está perto de mim, Juliano que me conhece, a gente sabe que nós somos esse aqui mesmo. É isso aqui que você vai ver aqui no podcast, fora do podcast, né? O Juliano é esse cara aí, viu? É esse aqui que você ouviu, tudo que você ouviu, é esse aí. Aqui no podcast e fora do podcast, esse é o Juliano. Eu creio que a grande beleza aqui o bate-papo, sabe o que tá pensando aqui? Faltou aqui, foi um pastel e um caldo de cana, né? Vamos providenciar para o próximo. Vamos providenciar para o próximo um pastelzinho, eu tô com vontade de comer um pastel, inclusive. Mas eu sou do interior. Coisa boa. Você sabe que o que acontece, Michel, é o seguinte, eu acho que a grande coisa que ficou aqui no meu coração hoje é assim, Deus não joga nada fora, né? Às vezes a gente passa a vida tentando ser o que a gente não é. É verdade. A gente passa a vida tentando ser o que a gente não é. Quem é o Juliano? Cara, eu sou um caipira, velho, lá de Nova Esperança, no Paraná, você entendeu? Que cresceu no meio de uma família que trabalhava com comunicação, que morava numa casa com tio, avô, com todo mundo no mesmo quintal. Já viu família italiana, assim, que mora todo mundo perto um do outro, com almoços de domingos memoráveis, né? Com uma mãe muito crente que insistiu no evangelho, você entende? Que passou por tantas lutas na infância, na adolescência e que foi transformado por Deus. Agora, eu já tentei, eu já olhei para outros modelos e falei assim, não, agora nós eu precisava ser um pastor melhor. Conversa fiada, cara. Eu preciso ser um crente transformado. Um irmão que foi... Um negócio, cara, um homem de Deus, você não conhece pelo que ele fala, você conhece pelo que ele faz. Uau. Você entende? Eu quero saber se o cara está em casa ajudando a esposa a lavar a louça, você entende? Trocando a lâmpada da casa, arrumando filho para levar para a escola. Esse é o trabalho de um homem de Deus que foi transformado pelo evangelho. Você entende? É você entender que Deus vai pegar essa sua história e ele vai usar essa sua história. Você não precisa ser uma outra pessoa, é aquela pessoa transformada, né? E o que adoece as pessoas na igreja e o que adoece muitas vezes pastores no ministério é eles ficarem tentando ser uma coisa que eles não são. Aí eles veem um pastor dando certo lá, Marcão. Ah, não, o pastor fulano de tal plantou a igreja, geralmente é no interior, eles plantam a igreja no interior, né? Não vou falar nenhuma cidade, mas tipo em Indaiatuba, sei lá o quê. Eles plantam a igreja. Indaiatuba é grande ainda. É uma igreja grande. A igreja, aí a igreja dá assim, não, eu não tenho nada para falar de ninguém, mas eu falo assim, Indaiatuba, Paulínia, sei lá, vamos para uma cidade do interior. São José dos Campos. São José dos Campos. Aí dá certo. Aí vem um monte de pastor e começa a imitar aquele cara lá. E vamos... o que ele veste, né? Como é que ele fala? Qual é a rotina dele? Qual é a rotina dele? Aí, cara, o cara começa a vender curso desse negócio aí. O que fazer para dar certo? Ô, irmão, para. O ponto não é esse. O ministério não é esse. O John Piper fala, o ministério é um lugar para amadores. Não tem profissional no ministério. Olha que interessante essa frase. O profissional faz por dinheiro, o amador faz porque ama. O ministério, como é que é? O ministério é um lugar para amadores. Uau. Amadores. Amadores faz porque ama. Faz porque ama. Profissionais fazem porque faz por ganha. Dinheiro, faz porque ganha. Eu não sou um profissional.
eu não sou um profissional, eu quero ser um amador. Eu quero ser um amador o resto da minha vida. E né? Sempre aprendendo. Sim. Sempre aprendendo. Hoje em dia, Marcão, para mim tá tudo bem. Você vai na minha igreja, os negócios, tem coisa que não funciona, tem coisa que tá fora do lugar, tem coisa que é ruim, né? Tem coisa que as pessoas não entendem, tem coisas que... E tá tudo bem, porque o foco não são as coisas, o foco são os corações, são as pessoas. A grande pergunta é, essa pessoa está aprendendo o evangelho? Porque senão a gente começa a trazer para o ministério preocupações que não fazem parte. Jesus não ensinou pastor a fazer Excel, não, planilha, né? Para ficar fazendo planejamento. Olha, o pastor tem que planejar as suas horas da semana. Para, mano! Para com isso! Cara, que doideira é essa? Né? Não, nós, pastores, temos que aprender com o mundo corporativo. Vírgula! E não tinha chat GPT. Que chat GPT? Você entende, cara? O pastor, o Eugene Peterson vai falar isso. Cara, o cara tem que estar disposto a fazer outra coisa. Ele tem que estar disposto a caminhar pelo caos humano. Isso aí não é profissional, isso é amador. Porque você, cara, presta atenção. Você ser pastoreado é uma questão de amor próprio. Quem não gosta de ser pastoreado? O cara vai me ligar no meu aniversário, parabéns, querido, Deus te abençoe, vai me mandar mensagem, vai perguntar como é que eu tô. Cara, se eu tenho um pastor na minha vida, isso é um ato de amor a Deus, mas é um ato de amor próprio. Eu quero crescer e tem esse irmão aqui que está me ajudando. Sim. Agora, você cuidar de pessoas é um ato de amor a Deus. É um ato de amor a Deus. Por quê? Porque no meio do pastorado, cara, lembra, eu sou um homem sem ilusões. Uhum. O pastorado é um lugar de grandes bênçãos, mas é um lugar de grandes lutas também. Sim. É só olhar para Jesus. Tem traição, tem negação, tem tentativa de assassinato, tem fome, tem pobreza, tem um monte de coisa que está envolvida nisso. E você faz isso porque você é doido? Não, você faz isso porque você ama a Deus. Sim. Cara, se eu fosse para escolher, eu queria ser o quê? Eu, Juliano. Você olha para... Eu quero ser um cara naipe, vou doar a minha vida, eu vou gastar os meus recursos para cuidar dos outros, ou eu vou olhar para um cara tipo o Thiago Nigro e falar assim, não, eu quero ser igual a esse cara, investidor, andar de helicóptero. Você entende? A alma humana olha para um cara desse assim... E hoje tem muito disso, né? O cara gritar e falar, isso é legal, eu quero também. E os caras que ficam ricos hoje é os caras que mostram que são ricos. Então o cara vai mostrando que é rico, a turma quer ser igual a ele vende o curso e vai fazer aquilo lá. Você entendeu? E as pessoas elas têm essa necessidade de imitar o sucesso. O pastor, ele faz esse caminho do anti-herói. Ele é o cara que... O pastor bíblico, ele vai pro caos humano. E ele despreocupa, rapaz, com o resultado. E ele faz porque ama a Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo fala muito disso, né? O que as pessoas consideram ganho, eu considero como perda, porque eu já perdi tudo por causa de Cristo. É a união mística, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que hoje eu trago na carne, olha que coisa fantástica. Paulo entende que ele e Cristo, que Cristo se torna um com ele. Isso não é coisa de profissional. Você não aprende isso. Você vive isso. O seminário não forma isso em você, Michel. Não forma. Não forma. De jeito nenhum. Você entende, cara? Você vai lá e tem informação, né? Mas não é formação. Mas não é a formação é na vida, cara. É na vida, né? E isso é transformador demais. Então eu vivo isso. Eu acho que é um desiludido que ama a Jesus. Que maravilha. Um desiludido que ama Jesus. Né? Gostei, vou guardar isso no meu coração, né? De continuar sendo amador também, como vocês estão colocando aqui, né? E da gente se mostrar humilde para estar sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Uma frase que eu trago lá do interior, né? Que a Vanessa me importou do interior, dizendo assim, né? O dia que eu achar que eu sei, eu deixo de aprender. E aí eu vou ficar para trás né? E aí literalmente eu vou ter deixado de aprender, né? Então tem que continuar sendo amador e falar assim, cara, não sei nada. Vamos de novo. Vou me colocar aqui como se eu estivesse começando do zero. Esse podcast, vamos de novo. Amanhã é outra tecnologia. Amanhã já não é o mesmo rio que eu vou entrar, não é a mesma água. Vou entrar de novo como se fosse a primeira vez, né? E isso que mantém a gente renovado dessa forma para continuar aprendendo, né? Muito legal.
Quero deixar um abraço para Vanessa aqui, que deixou o Marcão tá aqui com a gente hoje, né? Hoje é sábado. Para quem tá vendo a gravação, isso aqui é um sábado. Um isso aqui é sábado. Raro, a gente está aqui aproveitando a agenda do Juliano, né? Esse lugar não estaria aberto hoje. O Marcão falou assim, não, quero estar com vocês lá. Gente. É incrível, né, cara? Esse lugar é incrível. Vocês têm que conhecer esse espaço aqui do Marcão, que é um espaço incrível, que vende equipamentos incríveis. Eu tenho certeza que muitas igrejas deveriam conhecer você, Marcão. Muitos pastores têm que conhecer o Marcão. E a gente vai estar aqui com alguns pastores essa semana, na conferência base. E vamos apresentar para todo mundo lá alguns equipamentos do Marcão lá, que eu acho que faz toda a diferença para as igrejas. Sim, aliás, é algo que queima no meu coração, né? Eu trabalho há muito tempo com vídeo. E quando eu tenho a oportunidade de conhecer a tecnologia e levar isso, e eu sei da importância, e como eu amo a palavra também, né? De apresentar soluções como, por exemplo, essa câmera aqui de cima, que é uma PTZ, mas que há muito tempo eu procurava e não tinha uma que fosse com uma qualidade tão boa e custo-benefício. E aí eu digo assim, aquilo que eu compro para usar no meu estúdio é aquilo que eu quero vender, né? Porque é aquilo que eu acredito e eu valorizo o dinheiro das pessoas como se fosse meu, né? Então às vezes eu falo, você não precisa de tudo isso, pode ir para um menor. Então a preocupação nunca é a venda, né? E outra solução muito interessante que a gente tem aqui também é o YOLO Box, que também um conjunto desse daqui simplifica a quantidade de voluntários que você precisa, vai transformar a sua gravação e a sua transmissão para YouTube e Instagram em 4K. Então isso assim, muito antes de ser um negócio, isso queima no meu coração de falar, cara, tem que ter isso nas igrejas porque é bom demais, isso daqui vai elevar a qualidade com que você leva a sua palavra, né? Você não imagina o que tem lá na nossa igreja na Anália, né? Dá um doce para você saber. Sabe o que tem lá? Essa câmera aí, tem o Holobox. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Mostra aí, mostra aí. Isso aqui é um tablet, né? Corta aqui para mim. Aqui. Isso aqui é um tablet, tá certo? O Holobox é muito parecido com isso aqui, um pouquinho mais grosso com as entradas e ele faz tudo sozinho. Você tem que conhecer, não vou dar spoiler não, porque tem no canal do Marcão tudo sobre isso. Sim, é revolucionário, viu? Vale a pena levar para a igreja aí e elevar essa qualidade aí da palavra, né? Que é o mais importante, né? Qual que é o princípio? Vamos levar essa palavra? Vamos levar com excelência e com qualidade para alcançar cada vez mais pessoas, né? Você sabe qual que é a dor? A dor do pastor é a seguinte: todo pastor é um produtor de conteúdo. Vamos pensar assim: todo pastor produz conteúdo. Ele vai pregar domingo, ele vai dar aula na escola dominical, ele vai pregar num culto no meio de semana, na quarta-feira, e às vezes ele tem um culto de doutrina ou alguma coisa assim. Ele prega, pelo menos, ele vai ensinar 3 ou 4 vezes por semana. Às vezes tem 2 cultos no dia. Então vamos lá, de 3 a 5 vezes por semana ele está produzindo conteúdo, ok? Esse conteúdo ele é produzido, vamos supor, ele produziu quantas horas de conteúdo no mês? 15, 20 horas de conteúdo ele produz. Isso é muita coisa, né? Se você fosse organizar isso na vida de um produtor de conteúdo, nossa, é bastante coisa, entendeu? O que eu achei interessante, Marcão, aqui na proposta, eu chamo de brinquedoteca, na sua brinquedoteca, e que eu falei, cara, isso aqui resolve uma dor do pastor. Primeiro que é um negócio simples, ele monta rápido, né? É um negócio portátil, né? Sim. Então ele leva para a sala de aula, ele leva para o gabinete ele quiser dele, ele leva para o acampamento, ele leva para onde quiser. Leva para a rua, cara. O negócio faz corte automático, né? Ele já sai com os cortes prontos. Olha o quanto de gente. Ele não precisa de ninguém. Eu tô cortando aqui, ó. A gente bate papo, eu tô cortando aqui. Ele não precisa de ninguém operando. Ó, o Marcão tá operando aqui. Você entendeu? Então ele pode aprender a fazer isso e ele pode transformar a comunicação dele. Não, ele não precisa se reinventar. Não, é o que ele já está fazendo. Então é um aproveitamento daquilo que ele já faz, né? E isso, hoje em dia, se você pensar, né, quem que vai fazer isso? Quem tem dinheiro para contratar. Então, hoje em dia, você pensa assim, eu preciso ter... Como é que o cara pensa? Ele já vai pensar assim, eu preciso de um cara para andar comigo, para ir filmando, para não sei o que lá, para tal. Só que isso vai custar um dinheiro. Às vezes ele vai investir num equipamento que é tecnológico, que é inteligente, entendeu? E que ele vai ter que ter
apenas a disciplina de montar aquilo e de produzir. E às vezes no culto ele vai ter uma pessoa, no máximo 2, para operar aquilo. Sim, uma igreja desde as pequenas. Exatamente. Ele não interessa quantos membros ele tiver, ele está produzindo conteúdo. Um pastor de igreja grande, de igreja pequena, produz conteúdo igual. Sim. E mais. Às vezes você tem pastores que têm grandes mensagens, mas que ninguém ouve. Por quê? Porque ele não é porque ele não quer, é porque indo além das paredes da igreja. Ele não sabe, Marcos. É uma dor dele. Ele não consegue. Ele não consegue ir além daquilo. Eu acho que eu vou usar uma coisa aqui. Pastores de igreja pequena produzem mais conteúdo que pastores de igrejas grandes. Porque não tem auxiliar. Exatamente, ele faz tudo. Ele dá aula, ele prega nos cultos, né? Acontece comigo no Anália. Eu prego os 2 cultos, eu dou aula, faço os pequenos grupos durante a semana, preparo as aulas de mensagens, tem coisas para fazer durante a semana. Tudo isso. Imagina se a gente conseguisse filmar, né, organizar tudo isso. Seria incrível, cara. O material que é produzido. Né? E a gente tem que. E hoje, Marcos, eu estava falando isso com o Michael, a gente tem que pensar online. Hoje em dia a gente tem que pensar online. Né? A gente não pode. Empresas como o Mercado Livre, eles mudaram a forma da gente comprar as coisas. O iFood mudou a forma da gente comer. A Amazon mudou. Hoje a estrutura da Amazon nos Estados Unidos é maior do que a estrutura do Correio, para você ter uma ideia. Né? Você compra as coisas hoje no Brasil é a mesma coisa. Você compra coisa, eu compro agora aqui na Amazon, daqui meia hora está aqui na porta de casa. Você entende? Então é assim, a logística, a estrutura, ela se voltou por causa do quê? Do resultado online. Então a gente precisa pensar que a formação das pessoas também pode ser feita online. Né? A pandemia está aí para provar isso, que a gente. Sim. Todo mundo se reinventou. A parte do conteúdo, ela deve ser pensada online. Né? E isso é uma revolução. E olha só, inclusive para compartilhar, né? Assim que a gente terminar esse bate-papo aqui, ele já vai estar disponível, já vai estar gravado. A gente tem um dispositivo um pouquinho mais aqui embaixo na mesa, né? Que já vai estar gravado num HD. Então, esse conteúdo já está disponível. Acabou o bate-papo. O arquivo está aqui, está no HD. Eu vou subir isso na inteligência artificial, né? Vou passar a orientação para ela e vou pedir que ela inicie os cortes. Então, esse conteúdo, além de ir para o YouTube em 4K com uma qualidade que é bárbara, a inteligência artificial já vai gerar os cortes e aí a gente vai começar a subir isso nas mídias sociais. Então, esse mesmo bate-papo que a gente fez aqui, ele vai ser maximizado para a gente alcançar exatamente mais pessoas. Você entende a dor? Sim. O Marcos faz isso não sozinho, com o auxílio da tecnologia. Com o auxílio da tecnologia. Você entende? Agora, pensa nisso, Marcão. O pastor lá no Piauí, rapaz, lá no Pará, lá no Acre, o pastor no interior do Mato Grosso. Aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo. O pastor, às vezes, ele está aqui em São Paulo, está isolado. Na rua aqui, nessa rua ele aqui, não consegue, ele não consegue. E ele tá tentando falar assim, gente, eu preciso conversar com as pessoas como? Isso aqui é uma solução. Não é uma venda de um equipamento, é uma solução. Sim. Você entende? Sim. Isso encanta meu coração. Eu preciso melhorar nisso também. Isso é uma dor minha, eu estou falando aqui. Nós todos precisamos, porque hoje em dia, você fala assim, o pastor que está na internet conversando com as pessoas, você vai ver a estrutura que tem por trás disso aí. É muito dinheiro. Sim. Michael, nós nunca vamos ter condição disso aí. Naquele modelo, não. Nós não. Mas o Senhor proverá. Mas o Senhor proverá. O Marcão será o meio. E esse jeito que o Marco está propondo aqui, no sentido... E nós nem combinamos, isso aqui não é uma propaganda, não é um comercial. Não é. Mas é uma coisa viável, que é uma revolução. Isso aí você sabe como é que é, Marcão? É assim, ó. Antigamente o cara ia gravar uma música, ele tinha que ir lá pro Mosh, pro estúdio, ele tinha que ter um produtor e tal. O que você está falando é que eu posso gravar em casa. Pode, em qualquer lugar. E ter a mesma qualidade. Você entendeu? Cara, é surpreendente. É uma revolução. Daquele investimento milionário, você pode ter de uma forma muito acessível. É surpreendente, simples. cara. Eu falei pra ele, né? Quando ele me falou da câmera PTZ, eu não acreditei de verdade, diretamente. Porque eu achei assim, cara... Você vinha de outra escola, né? É uma solução, mas nunca vai chegar no nível dessas outras câmeras. Ele falou assim, leva. Eu peguei, olhei pra ela e falei assim, tá de brincadeira, cara, desse tamanho. Quando ele viu, coloquei lá no fundo da igreja, você nem enxerga ela lá no fundo da igreja. Aí a hora que eu olhei, cara, eu tive que fazer um vídeo pra ele e falei assim, Marcão, é incrível, cara. Um canhão. É incrível, cara. Assim, a qualidade visual, a forma como ela lida com tudo, sabe? O lance da gente estar pregando, ela, cara, é muito melhor que a mão
mão humana inteligência acompanhando a artificial. gente. Ela segue você. Sério. É incrível, cara. É incrível. Eu liguei pra ele na hora, né? Mandei um áudio pra ele. Falei assim, sim, Marcão ficou do encantado. céu, que é isso, Ela cara? faz tudo. né? Mano, você deu É um muito presente boa. aqui que você não tem noção. Né? Eu fiquei muito feliz. E isso é uma das coisas que alegra no meu coração. Facilitar o acesso e facilitar a operação, gente. Porque isso era tão assim... Que nem você falou, eu tinha que ir para o estúdio, eu tinha uma parafernália, eu preciso de um cinegrafista, câmera, LED, luz, microfone, tripé. Ficava um investimento realmente caro. E essa solução hoje, de conjunto, você pode continuar utilizando isso que você conhece, tá? Conhecimento vai sempre ser muito importante. Mas se a gente agrega o conhecimento certo, o que eu costumo às vezes brincar é assim, né? O Senna, às vezes ele não tinha o melhor carro, principalmente quando ele começou. Mas ele tirava o melhor resultado com aquilo que a gente tinha. Então, hoje a gente tem essa tecnologia que vai facilitar para quem está operando, às vezes nem de operador, eu vou precisar de uma câmera dessa, tá? E num dispositivo que faz os cortes em 4K, né? Com um operador só, ou às vezes também tem sem operador, você tem essa possibilidade. E que você já tira, já transmitiu para o YouTube e Instagram sem precisar de computador. Então, tem ferramenta hoje para simplificar e que é muito mais barata do que você tinha em todos os anos atrás. Já que a tecnologia chegou, vamos aproveitar as ferramentas e vamos utilizar para o que ela tem de melhor, que é de universalizar as transmissões e também universalizar o acesso a esses equipamentos com uma qualidade fantástica e por um preço que nunca existiu. Isso eu olho e eu fico assim encantado. Gente, esse é um dos meus propósitos. Eu quero levar isso para as igrejas. Amém. Não precisa nem comprar comigo. Eu falo, tá tudo certo. Se levar isso para as igrejas e levar a palavra, eu já estou feliz. Então, assistir o vídeo. Não precisa comprar comigo, mas leva essa tecnologia e usa. Né? Já vai ser abençoado. Eu, por tabela, e a nossa conversa aqui já vai ser abençoadora só de falar disso. É por isso que eu sempre falo, cara, Jesus não chamou a gente para fazer tudo. Tem que ter gente fazendo outras coisas. Não dá para eu saber todas as coisas. Sim. Aí Deus encontra, né? Deus faz esse encontro, né, nosso com o Marcos para a gente poder entender o que é e suprir uma necessidade nossa. Estava conversando com um amigo muito querido essa semana e ele estava assim, preocupado, né, falando dos desafios que o mundo está propondo para a gente. Desafios de tecnologia, desafios com a guerra que está rolando por aí. E ele fala assim para mim, qual é o papel da igreja em tudo isso? Por que a igreja não está avançando? Por que a igreja não está indo para cima disso? Olha a fome no mundo como está grande. Olha, isso parece que nunca resolve. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas elas têm a noção ou a impressão que a gente foi convidado para fazer tudo no mundo. Nós não fomos convidados para fazer tudo no mundo. Jesus não chamou a gente para fazer tudo. E a maior comparação que eu tenho é com Neemias. Neemias, quando ele entende a dor que o povo está passando, ele olha a vergonha do povo com os muros derrubados, ele olha lá aquela vergonha, então ele sai do palácio do rei e vai até os escombros. Quando ele chega aos escombros, ele anda nos escombros, ele avalia a situação e ele dá uma ordem. Cada um arrume o muro na frente da sua casa. Sim. Pobres e nobres faziam a mesma coisa, mas cada um na frente da sua casa. Jesus não chamou a gente para reconstruir o muro todo, é só na frente da nossa casa. E isso faz todo sentido para mim pensar, porque eu não preciso entender de todas as coisas, não preciso fazer tudo sozinho. Eu sei que tem outra pessoa que Jesus vai mandar, que vai emendar o muro comigo, que vai chegar lá ao ponto, ele está construindo do meu lado, então as coisas vão acontecer. Eu preciso confiar que Jesus, o Neemias, né, veio e entrou nos nossos escombros e falou assim, é só a frente da sua casa, você não precisa fazer tudo. A fome no mundo eu vou fazer. Cuide só daquele que está com fome na frente da sua casa. Cuide só das necessidades da igreja local. E aí, a gente como pastor costuma entrar numas dessas muito. E essa conversa é muito por isso. A gente fala assim, como que eu vou resolver o problema da transmissão? O problema do louvor? O problema da recepção? O problema... Jesus mandou a gente cuidar só da frente da nossa casa. Significa assim, cara, estenda a sua mão e toque até onde ela conseguir alcançar. Eu não posso dar mais do que aquilo que eu não tenho. Se eu der aquilo que eu não tenho, isso vai se chamar burnout, né? A gente entra num abismo porque a gente deu o que não tem e ficou devendo. E aí você fica desesperado e morre por isso. E quando eu entendi isso, começou a virar a chave em mim. E me faz perceber agora que Jesus sempre vai colocar pessoas estratégicas na nossa vida para completar o muro que ele está fazendo na nossa volta. Isso vai ser assim na vida de todo mundo. Isso serve para tudo também.
Gente, eu tô feliz demais de estar recebendo vocês aqui. E Obrigado. fico feliz, né? Você contou essa história aí, né? De fazer parte hoje da IP Anália, né? E ter oportunidade de somar nisso daí. Eu, Calma. É, Marcão é vai- membro da IP Anália, então se você precisar falar com ele, você vai encontrar ele lá na igreja também, viu? E eu conheci a IP Anália, né? Visitei algumas outras igrejas, fiquei um tempo fora e depois retornei, né? E o Michael não tinha guardado o meu telefone, né? Eu tinha dado um presente para a igreja na época Muito legal essa história. e depois eu retornei. Vamos contar Quer todo, contar? né? Conta, conta. Juliano, acabando a pregação um dia, aparece um cara lá com a esposa com uma sacolinha, cara. Sacolinha. Fala assim, pastor, tenho gostado muito da sua mensagem, queria te dar um presente. Eu pensei assim, Jesus, o que será que é? Deve ser um queijo, um doce. Que tá aqui. Uma sacolinha. A hora que eu abro a sacolinha, uma Matem Mini Pro lacrada e uma câmera. Eu falei assim, cara, como assim, né? Quem que dá uma Matem Mini Pro, né, da Blackmagic para as pessoas, Uma né? dica, né? Uma mesa de Não, é tipo assim, né? Mesa- Você precisa tocar esse negócio pra frente aí. E aí eu peguei o Marcão, né? Na hora eu tava sem meu celular, tinha acabado a pregação ali, né? Aí eu falei assim, vamos conhecer a igreja. Levei ele pra sala de podcast que a gente tem lá na igreja. E aí da sala de podcast lá da igreja, aí ele desceu, conversando com ele, eu falei pro menino, ó, anota o telefone dele aí pra gente falar com ele depois. Beleza. Ele foi embora, eu falei pro menino, cadê o telefone? Ah, pastor, não consegui salvar. Eu falei, Deus do céu. Vou esperar que ele venha, domingo que vem ele vai estar aqui, eu vou falar com ele. E o Marcão não apareceu mais, cara. Sumiu, desapareceu. Falei assim, será que foi um anjo que Deus mandou com um recado claro? Comece a transmitir os seus cultos, né? E eu ali, né, com uma Matem Mini Pro e uma câmera. Só que olhando para aquilo, e isso é muito legal falar disso, porque tem a ver com essa ideia da câmera agora. Eu olhava para aquilo, cara, não consigo fazer sozinho isso. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma equipe desenvolvendo. Olha só a visão, né? Interessante. Eu preciso de uma equipe fazendo, eu preciso das coisas, eu preciso de cabos, eu preciso. Não vai dar para fazer só com isso. Eu tentei começar a fazer só com ela, mas ela não era suficiente. Mas quando ele deu, ele tinha uma intenção, tipo, comece Sim. a gravar os seus conteúdos. Foi esse o recado que ele deu. Mas na minha cabeça é como que eu vou gravar os cultos, como que eu vou fazer? Eu tô sozinho com isso. Senhor, o muro é muito grande, como que eu vou reconstruir esse muro sozinho, né? E era só em frente de casa, eu não tinha percebido isso. Passa um tempo, cara. De repente, eis que surge uma mensagem no meu Instagram lá. Oi, pastor, você anda fazendo aconselhamento de casal? Posso marcar? Eu falei assim, posso sim, pode sim. Quem é você? Deixa eu ver aqui. Eu olhei e falei assim, cara, eu tô te procurando faz meses. Tô te procurando faz meses. Onde você se meteu? Aí ele tinha mudado de cidade, tinha mudado de lugar, voltou para São Paulo, para outra região, frequentou outra igreja, dessas grandonas aí, sabe? Sim. E tal, não sei o quê. E aí falou assim, então, eu voltei, estou pertinho de você aqui de novo. Falou assim, Sim. Deus é bom demais. E foi uma alegria poder ajudar a trazer essa tecnologia, colocar as coisas para funcionarem e tá levando essa mensagem aqui para você. O Mais Que Um Podcast é para isso, para receber você aqui também, Juliano. Obrigado, Uma Marcos. honra para a gente estar batendo esse papo, né? E E é a solução que nós vamos estar lá em Fairfield. Entendeu? Fairfield Nós vamos plantar vai... isso aqui lá. Vai ser o case lá dos Estados Unidos, vai ser isso aí. É isso aí, ó. Vai ser Isso bom. aí. Vai ser bom. Olha que eu aceito esse Tá fechado. Fechada a parceria. Aí, ó. Viabilizar e transmitir essa mensagem. Vamos sim. A tua mensagem é uma semente muito forte, muito poderosa também, Amém. como a do Michael, que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar aqui de pertinho, né, ser pastoreado por ele. Então, para mim, é um privilégio poder colaborar com vocês e levar essa mensagem. É como eu falei, independente de qualquer negócio, se eu puder ajudar vocês com a informação e vocês levarem a informação que mais importa, minha vida está valendo, meu negócio está valendo, eu não preciso fazer venda. Eu só quero poder realmente ajudar a multiplicar essa palavra. Então, Amém. se tiver ao meu alcance, vai ser uma honra ajudar vocês a plantarem essa transmissão lá em 4K. E nós vamos querer assistir aqui do Brasil também, né, Michel? Claro. E fazer algumas participações, né, online aqui Os com ele. primos Né? aqui do Brasil, né? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito legal. É isso. Obrigado, Marcão, por esse tempo Obrigado. aqui juntos, viu, cara? Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, Juliano, por ter vindo também. Tô agradecendo antes aqui, até do Marcão, até para falar uma coisa muito importante para ele, cara. Isso aqui tudo não foi só um sonho seu, foi um sonho do Senhor para sua vida também. Eu tenho certeza que antes de você pensar toda a sua história, Deus sonhou com isso aqui.
E não é só uma mensagem que você vai levar, que Deus vai sustentar você com esse equipamento. É muito mais que isso. Você está sustentando pessoas com mensagens que a gente está colocando aqui hoje. Amém. Então é um propósito na sua vida também. Que Jesus abençoe você, Vanessa, toda a sua família, todo o seu negócio, para que esse aqui não seja uma semente, mas uma sementeira. Uau. Daqui diversas sementes sairão para o mundo Amém. todo e vai ser uma bênção. Amém. Bom demais. Obrigado por receber vocês aqui, uma honra. E é isso, gente. Esse é o nosso Mais Que Um Podcast, recebendo aqui os nossos queridos pastores Juliano de Fairfield, lá dos Estados Unidos. Fairfield. Eu vou aprender a falar isso ainda com o seu Fairfield. Meu Deus do céu. Isso aí, aqui na Ipiranga. Acompanha aí, siga o nosso canal e siga o trabalho deles também aí nas redes sociais e esteja aí junto com a gente. Esse é o nosso Mais Que Um Podcast, sempre levando mais para você.